emagrecer, você já sabe que precisa fazer o tal do déficit calórico. Para emagrecer, você já sabe também que precisa fazer o seu treino. Essas coisas você já sabe que você precisa fazer. Mas e se eu te falar que existem 5 hackers que vão te ajudar nesse processo todo para facilitar isso, sabe? Eu utilizo também para mim. Porque esse processo todo de emagrecimento, ele demora, né? Mas ele não precisa ser tão dolorido, tão difícil assim. Então, nesse vídeo eu vou te dar os 5 hackers e você vai sair desse vídeo com tudo facilitado para te ajudar no seu emagrecimento. E para você que não me conhece, eu sou Stephanie Aleixo, sou estudante da Faculdade de Educação Física e nesse canal a gente fala sobre emagrecimento sem complicação. E o primeiro hacker que eu utilizo assim muito na minha vida é: não tenha a sua comida preferida dentro de casa. Já tá visível, né? A sua comida preferida. Talvez a sua comida preferida seja um chocolate, um doce, um sorvete. Normalmente a nossa comida preferida são coisas calóricas, são coisas que engordam. É muito difícil a nossa comida preferida ser alface, tomate, pimentão. É muito difícil, né? Mas quando a gente tem um alimento preferido e ele engorda, né? Que ele tem muito carboidrato, muita gordura, é bom que a gente não tenha esse alimento dentro da nossa casa. E eu vou te explicar por quê. É proibido a gente comer nosso alimento preferido? Não. Mas você sabe comer ele com disciplina, com decência? Duvido que saiba, duvido que você saiba. Duvido que você vai querer só um pedacinho e depois vai deixar o resto para comer depois, no outro dia, duvido. O problema é que a nossa comida preferida, normalmente a gente come mais do que a gente deve. Então, quando a gente evita esse tipo de alimentos dentro da nossa casa, a gente evita que a gente caia nas nossas próprias armadilhas. Então, não deixe esses alimentos que são gordurosos, que você gosta muito de comer, eles muito de fácil acesso. Não tenha na sua casa. O meu alimento preferido que eu amo comer é o açaí. Embora o açaí em si, ele não é tão calórico, né? Mas eu gosto de comer ele com avelã. Então, assim, o avelã, a Nutella, é uma das coisas assim que, meu Deus, eu perco o meu sentido na hora que eu vou comer isso. Então eu não posso ter isso aqui dentro da minha casa, porque eu sei que eu não vou conseguir me controlar. É difícil olhar um pote de Nutella e querer comer só uma graminha, só uma colherzinha, só dar um cheiro na Nutella. Não, eu vou querer comer o pote inteiro. É por isso que eu nem compro essas besteiras aqui pra dentro de casa, porque é algo que é tentador pra mim. Então evite comprar essas coisas, sabe? De ter nos seus armários, bolacha recheada, sorvete. Deixe esses alimentos pra você comer. Claro que você pode comer. Eu como, mas eu não tenho aqui dentro da minha casa. Eu quando vou comer, eu saio comer fora. Às vezes eu compro num fim de semana pra comer em casa com a minha família. Ou se você puder encaixar esse alimento dentro da sua dieta, né? Pra que você possa comer ele quase todos os dias ali na sua semana. Você também pode fazer isso, mas tem que ser algo muito bem calculado, muito bem programado, para que não saia da quantidade ideal que você precisa, né? Porque emagrecer, gente, comendo tudo que a gente gosta, normalmente não dá certo. Tudo que a gente gosta, muitas vezes, são coisas que não são saudáveis e que são uma bomba calórica. Então, não tem esses alimentos em casa, os alimentos que você gosta, os alimentos que você ama, se é um sorvete, se é uma barra de chocolate, que você não consegue comer só um pedacinho, você quer comer a barra inteira, tipo eu, assim, comer tudo de uma vez, engolir, tipo, você não come, você engole, né? Eu não tenho em casa essas coisas e quando eu quero comer, eu saio na rua e vou comer, busco e compro, né, pra lá de vez em quando. Eu entendo que isso não pode fazer parte não pode ficar muito perto de mim, porque eu sei que se esse alimento estiver muito perto de mim, eu perco meu controle, eu não sou mais Stephanie Aleixo. O hacker número 2 é: não espere para se alimentar quando você estiver com uma fome extrema. Eu busco sempre comer de 3 em 3 horas. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Essas são as minhas refeições. E quando passa muito do horário, eu sei que eu vou estar louca de fome e muitas vezes eu vou querer comer mais do que eu devo. É legal, o ideal é que a gente se programe, né, para que a gente não chegue com aquela fome excessiva dentro do prato na hora da sua refeição, porque senão você vai
chutar o balde, vai querer comer tudo que nem deve. E muitas vezes, gente, quando a gente tá com muita fome, assim, loucamente de fome, quando a gente tá louco de fome, louca de fome, a gente não pensa, a gente não raciocina, né? O nosso emocional fala mais alto que a gente. A gente acaba querendo comer os alimentos que a gente quer comer, e não os nossos alimentos saudáveis. Quando a gente tá com uma fome absurda e talvez não tem nada preparado, a gente vai querer comer um chips, um bolo, um salgadinho, algum alimento hiper palatável, porque você tá morrendo de fome. Muitas vezes quando a gente tá com uma fome excessiva, a gente quer comer mais do que a gente deve, né? Então não é legal a gente deixar demorar tanto assim pra comer, porque pelo menos no meu caso, né? Pelo menos no meu caso, eu não consigo aderir muito por essa demora de comer, fazer um jejum muito grande. Eu não gosto de passar fome, eu não gosto de ficar sem comer. Pra mim não rola, talvez pra você sim. Mas cada organismo tem o seu método ideal, né? Tipo, talvez você consiga aguentar mais tempo ficar com fome. E quando você comer, talvez você não descontrole tanto, mas normalmente a maioria das pessoas, quando elas estão com muita fome, elas demoram muito para comer, elas chegam comer e ficar mais do que saciado, e que isso não faz muito bem, né? Principalmente à noite, né? Principalmente à noite, que à noite a gente tem que comer um pouco menos, para nosso sono ser melhor, para que não prejudique o nosso sono e faça digestão, né, antes de a gente poder dormir. Então, tem gente que, por conta da corrida do trabalho, deixa de almoçar e chega de noite com muita fome e vai comer um boi inteiro. A gente não pular as refeições, coma nos horários certos. Dessa forma, você vai conseguir se controlar muito para você não exagerar nas quantidades de calorias por cada refeição. Hacker número 3. E vou falar pra vocês que esse é o que eu mais gosto. Depois que eu comecei a usar isso na minha vida, eu fui uma pessoa muito mais controlada, que é comer antes de sair de casa. Se eu tenho algum compromisso, eu sempre marco pra depois do meu café da manhã, pra depois do meu almoço, pra depois, sei lá, depois da minha refeição principal, normalmente o meu almoço. Eu não saio de casa sem almoçar. Eu não saio de casa sem tomar meu café da manhã, são raras exceções. E esses dias eu provei do meu próprio veneno, porque eu não tava com fome e eu saí de casa pra aproveitar o horário. Eu não tava com fome, eu tava bem avoada, fazendo um monte de coisa. E eu aproveito meu próprio veneno esses dias, porque eu sou muito controlada. Eu como antes de sair de casa, eu toro a proteína antes de sair de casa, pra que quando eu estiver na rua eu não fique com vontade de comer esse negócio tudo na rua, porque senão eu quero comer tudo que tem na rua. Passa o homem vendendo espetinho, passa o homem do sorvete, passa o homem do cachorro quente, passa o homem do algodão doce. Eu quero comer tudo, eu quero comprar tudo, quero comer tudo. Aí, ó, depois que eu comecei a comer antes de sair de casa, essa frescura acabou pra mim. Tora a proteína antes de sair de casa. Capricha na proteína antes de você sair de casa, porque isso vai mudar a sua realidade. Comer antes de sair de casa, você já vai estar saciada. E aí você, principalmente quando você vai no mercado, meu Deus, eu já fui no mercado com fome, eu queria comprar as prateleiras inteiras. Não vá no mercado com fome, pelo amor de Deus, não faça isso. E esses dias eu tava falando pra vocês, né, eu provei do meu próprio veneno, porque eu saí de casa, não deu tempo de comer, eu não tava com fome, eu tava com uma apressada, né, e falei, vou aqui na loja. Cheguei ali na loja e tava fechado. Só abria depois do almoço. Ó. Me fudi. Tive que ficar esperando. Aí tinha lá do lado o quê? O pastel. E um suco de laranja natural. Ó. Eu fui lá comer o pastel. E tomar o suco de laranja natural. Se eu tivesse comido minha marmitinha em casa, né? Se eu tivesse comido minha proteína, eu não ia ter vontade de comer isso. Porque normalmente é assim que acontece. Eu como muito bem e depois não fico com fome na rua. Hoje, porque antes eu era assim, né? Eu comia qualquer porcaria em casa que não matava fome. E daí ia pra rua e queria comer tudo. Queria comer até os buracos da parede. Aí esses dias eu vi que realmente não dá mesmo pra você sair sem comer. Então, todas as vezes que você tem alguma coisa pra fazer na rua, algum compromisso, alguma coisa, não deixe pra comer na rua, sabe? Porque se você deixa pra comer na rua, você vai comer uma refeição de péssima qualidade, com
bem baixa proteína. Baixa proteína que vai te dar fome logo. E, além do mais, você não sabe em quantas calorias foram preparadas aquela refeição. Eu errei super, porque um pastel, ele tem muita gordura. Então, normalmente, as calorias dele, as calorias de um pastel normal, ele já dobra as calorias só por ser frito. E eu quase nem como também isso, né, gente? Eu comi assim só porque tava ali perto, tal, vou comer isso aqui que tava perto. Mas, eu entendi que eu não deveria ter saído de casa sem comer, por mais que eu não estivesse com fome. Por mais que eu não estivesse com tanta fome. Eu deveria ter comido. Mas isso é raras exceções, mas pode acontecer com você. E se você tem em mente isso, de que se você sair de casa, você já lembra, eu vou ter um compromisso tal, então eu já vou comer aqui, já vou almoçar, já vou comer minha refeição para eu estar saciado, ou eu levo uma barrinha de proteína, leva o seu lanchinho, se organiza na comidinha para você levar, se você acha que não vai voltar a tempo para sua refeição. Mas antes de sair de casa, sempre coma a sua proteína. Isso vai realmente mudar a sua vida. O quarto hacker faça um esporte diferente. Eu tô nesse hacker agora. Sabe por quê? Porque eu já tô meio que saturada da academia. Não que eu não goste da academia. Sabe tudo aquilo já é igual, tudo aquilo já tá meio que chato, sabe? Pra você ficar fazendo todo dia. E eu quero praticar um esporte diferente. E eu vou estudar essa semana pra iniciar um novo esporte que eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Mas é um hacker pra você, porque eu entendo que a gente começa a entrar naquele movimento repetitivo, começa a se tornar aquela coisa chata, aquela coisa que não é agradável pra nós, né? Tem coisas que não é porque você tá há muito tempo fazendo, né? Porque tem gente que nem começou na academia e já acha que é chato. Calma, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que às vezes se você tá muitos meses, né, fazendo a mesma coisa, isso já tá te deixando pra baixo, assim, esgotado, fica na mesma. É legal que você mude de esporte, é legal que você faça alguma coisa diferente. O importante é você gastar suas calorias, né? Eu tô pensando muito nisso, de mudar um esporte. Eu quero fazer isso porque eu já tô um pouquinho saturada do negócio da academia, daquele ambiente, daquelas pessoas, daquele lugar. Então eu quero fazer um novo esporte. E eu quero trazer vocês comigo. Quando eu começar, eu vou botar aqui no canal pra vocês. Mas trago isso pra vocês também. Precisa ser só academia? Não. Precisa ser só bicicleta em casa? Não. Tem vários tipos de esportes que poderiam te ajudar a queimar calorias, a ajudar você a emagrecer, a ajudar a criar músculos. Tem muitos esportes legais que vocês podem fazer, que vai te ajudar também nesse processo de emagrecimento, né? Eu sou uma pessoa de fases. Tem fases que eu fico um mês... eu sou pessoa de fase, tanto na hora de comer, quanto na hora de fazer alguma coisa. Eu fico 2, 3 meses só comendo aquilo. Daqui a pouco eu enjoo, não quero mais, aí eu mudo para outro. Eu fico 3 meses só naquilo lá. Aí eu mudo. Eu sou uma pessoa de fases, entende? Então assim, tipo, minha fase passou. Vamos pra outra. Agora eu quero fazer isso aqui. Até eu me entediar, eu vou continuar fazendo isso. E eu sou feita de fases. Eu acho que tem gente também assim como eu, né, que talvez queira algo diferente. Então mude de esporte se você precisa. Se você estiver cansado da mesmice, para que isso não fique saturado em você. Porque eu acho assim, gente, que o emagrecimento, que o nosso processo de emagrecimento, ele tem que ser algo que a gente goste, a gente precisa se apaixonar por isso, para que isso se torne mais fácil. Quando a gente se apaixona por aquele alimento, quando a gente se apaixona por aquele esporte, a gente consegue fazer aquilo com mais facilidade. Dá também o primeiro passo para você poder gostar do negócio, né? Às vezes você nunca fez, você fica julgando aí o negócio que você nunca fez. Você nunca jogou vôlei, mas você cair falando mal do esporte, nem sabe, nunca jogou, nem testou, entendeu? Teste coisas novas, faça coisas novas. Hacker número 5. Comer na ordem certa. Sabe por que a gente comer na ordem certa é importante? Porque os alimentos, ele tem tudo a ver com o nosso corpo e a energia que a gente precisa. Tem alimentos que a gente come que deixa a nossa energia lá embaixo. Tem alimentos que a gente come que ajuda a aumentar a nossa energia. Quando a gente acordou, tá vivendo, a gente precisa de energia o dia inteiro, não é?
Não, se eu preciso de energia só de manhã, de tarde, de noite eu não quero mais energia porque eu não vou fazer mais nada na minha vida. Não, a gente precisa de energia o dia inteiro pra gente poder enfrentar os desafios da nossa vida. E pra que a gente consiga enfrentar os desafios da nossa vida, trabalhar, estudar, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, a gente precisa de energia. E quando você come os alimentos da ordem certa, você vai conseguir mais essa energia. E quando eu falo ordem certa, os alimentos neles contêm macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e gorduras. Esses macronutrientes, eles são importantes para a nossa vida. E quando você come só gordura ou só carboidrato, vai te dar um pico glicêmico muito alto e você vai ficar molenga, tipo, você comeu só o carboidrato e a gordura. O carboidrato e a gordura faz a sua energia cair lá embaixo. E quando você coloca a proteína, ela ajuda a diluir essas moléculas e vai quebrando aos poucos no nosso organismo. E não vai te dar um pico de insulina muito alto, que seria assim, deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. Quando você come só o pão tem as suas moléculas que, para serem digeridas, elas são digeridas muito rápido, porque é só o carboidrato. Só o carboidrato são poucas moléculas e elas são digeridas muito rápido. O que acontece? Quando esse alimento cai no sangue, ele logo vira glicose e dispara no seu organismo e ele dá um pico de insulina muito alto. E aí o que acontece? Você fica muito molenga, tipo sem energia. E para que isso seja controlado, a gente precisa que esse pico de insulina seja controlado, para que ele não fique dando picos altos de insulina. E quando a gente adicionar proteína, a proteína ela controla, né? Porque elas são mais moléculas para serem digeridas. Quando você come a proteína, ela demora para ser digerida. E além do mais, para digerir a proteína, a gente gasta mais calorias também para digerir toda essa proteína. Quando esse processo é demorado, ele vai liberando o açúcar aos poucos no nosso sangue. E aí vai dosando o nosso pico, né, de insulina. E vai liberando aos poucos e você vai sendo controlado. E aí você vai conseguir aproveitar esse açúcar de forma aos poucos no seu organismo. Quando você enfia uma dose de açúcar, assim, vai lá e volta, aí você fica lesado. Mas quando você controla o açúcar no seu sangue, você tá ali controlando o seu açúcar e aí você vai utilizando o seu açúcar conforme você vai precisando e você vai ter energia. É isso que acontece quando a gente come na ordem certa. Então, comer na ordem certa é importante. E qual são essa ordem? Comer os vegetais e legumes antes dos carboidratos, comer a proteína antes dos carboidratos ou junto com os carboidratos. A proteína tem que ser essencial. Tem que ser essencial em todos os nossos pratos, em todas as nossas refeições. Espero que essa minha explicação tenha te ajudado a entender sobre isso. Comer na ordem certa é muito importante. Eu vou deixar os links para vocês na descrição aqui, para vocês poderem adquirir as coisinhas de treino, de dieta e a balancinha também para vocês pesarem os alimentos de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, porque daí eu entendo que você tá gostando dos meus conteúdos e eu posso vir aqui gravar mais conteúdo para você. Se inscreve no canal também se você não é inscrito, para me acompanhar nos próximos vídeos que estão por sair. Tem muito vídeo legal por vir e eu quero você aqui comigo. E agora, assiste esse vídeo aqui ou esse vídeo aqui.